O Júlio Reis é aluno de mestrado da Escola de Belas Artes da UFRJ e esse artigo pretende falar um pouco sobre a obra do artista gravador alemão Oskar Hottkirch, que viveu no Brasil entre 1928 e 1941. Oskar Hottkirch ele nasceu no Ingliswitz, que é uma cidade da Alemanha, em 1880, e que depois da Segunda Guerra Mundial se tornou território polonês. Morreu no Rio de Janeiro, em Teresópolis, em 1941. A formação dele é uma formação erudita. Ele estudou na Escola de Belas Artes de Dresden, Academia de Belas Artes, né, de Dresden, e estudou durante o período de 1909 a 1922, tendo inclusive participado da Primeira Guerra Mundial, né? Em 1928 ele vai para a Argentina, e da Argentina ele vai para o Brasil e chega aqui no Brasil mesmo em 1928. Aqui temos uma gravura dele, da fase dele europeia, e aqui tem a primeira gravura que eu tive contato dele, que é a gravura da Lapa, que eu comprei, e depois de alguma dificuldade consegui a informação de que pertenceu a Oskar Hottkirch, um artista alemão, gravador que tinha morrido no Rio de Janeiro em 1960. Informação essa que eu descobri mais tarde que não era verídica. O Oskar Hottkirch produziu um número considerável de gravuras águas fortes da paisagem carioca no Rio de Janeiro, a maior parte delas baseadas em cartões postais, um hábito que já vem desde o século XIX, quando os artistas já faziam pintura, pintavam já a partir de fotografias ou de outros meios de reprodução. A gravura dele é uma gravura de qualidade formal, estética muito grande, muito superior, e só é encontrada a gravura com o mesmo nível de qualidade dele como as gravuras que o Carlos Oswald fazia, que foi o pioneiro no ensino da gravura artística no Brasil e da água forte, né, da gravura água forte. Ele chegou aqui em 1928, se estabeleceu em Teresópolis e lá morou até a sua morte em 1941, né? Durante esse tempo, ele produziu gravuras, né, da cidade do Rio de Janeiro, algumas da cidade serrana, de Teresópolis, Niterói também. Mas, basicamente, eu acredito que essas gravuras todas, uma boa parte delas, foram feitas realmente a partir de ângulos dos cartões postais que circulavam na época. Mas alguns ângulos muito particulares, singulares, como esse que a gente está vendo, dos Arcos da Lapa, eu, pelo menos até hoje, eu nunca encontrei nenhum cartão postal que tivesse essa paisagem, essa imagem exatamente. O Oskar Hottkirch, ele também foi um artista e foi um empreendedor, também um inovador à frente de seu tempo, porque eu não conheço nenhum outro artista gravador da primeira metade do século XX que tenha publicado cartões postais com as próprias gravuras águas fortes. Então, existe uma série de cartões postais de paisagens do Rio de Janeiro que, na verdade, são águas fortes produzidas por ele e que circulavam na época. Além disso, existiam folders na Galeria Alemã, que pertencia à Sociedade ProArt, uma sociedade ligada aos artistas da colônia alemã, que estavam estabelecidos aqui no Rio de Janeiro, onde ele fazia a exposição das gravuras dele e aonde você também encontrava folders com as gravuras dele e os preços direitinho, como esse folder que nós estamos vendo aqui apresentado. Uma outra coisa muito interessante a respeito da obra do Oskar Hottkirch é que ele realmente foi uma pessoa à frente de seu tempo. Em 1935, ele escreveu um longo artigo, que ficou em 2 páginas, na verdade, sobre a arte da água forte. Então, você escrever para um jornal de grande circulação um artigo de quase 2 páginas, falando somente sobre a água forte, sobre as técnicas de gravura, sobre as técnicas de impressão, isso é uma coisa muito rara e muito desenvolvida do ponto de vista cultural, intelectual, para uma sociedade que ainda estava amadurecendo do ponto de vista cultural, como era o Rio de Janeiro. Então, isso foi uma coisa que ele inovou bastante. Além disso, também não podemos deixar de falar que o Carlos Oswald, quando ele fazia... Carlos Oswald, perdão. Que o Oskar Hottkirch, quando fazia as exposições dele, tinha uma outra coisa muito interessante, que ele foi professor, né, emérito da Universidade Filotécnica de Bruxelas. Assim ele assinava e gostava de ser tratado, inclusive, como está nos escritos que eu encontrei dele. Mas é interessante que nas exposições de gravura água forte dele, ele colocava
as diversas etapas de impressão da chapa de metal, da gravura, né, da chapa de gravação. Então, as exposições dele, além de serem exposições estéticas mesmo, de artes plásticas, também eram exposições didáticas, para que a sociedade da época entendesse como era feita uma gravura água forte. Essa é uma gravura do Arnaldo Guin, um dos homens mais poderosos do Brasil, na primeira metade do século XX, e que foi feita pelo Oscar Hotchkiss, onde mostra o Arnaldo Guin no meio da gravura, circundado por vistas de propriedades que ele possuía na cidade do Rio de Janeiro. Na cidade e no estado do Rio de Janeiro. Aqui uma gravura da Gávea, uma bela água forte, água tinta. Aqui um cartão postal circulado nos anos 30, à esquerda, e a gravura água forte. Então, nós acreditamos, eu acredito, né, que a boa parte das gravuras água forte do Oscar Hotchkiss foram inspiradas em cartões postais. E copiava realmente os cartões postais para a água forte, e depois essas águas fortes eram também transformadas em cartões postais dele mesmo, né? Uma bela água forte do Pão de Açúcar. E aqui é uma gravura do Oscar Hotchkiss e do Carlos Orgel. Como vocês estão vendo, eles são contemporâneos, né? Sendo que o Oscar Hotchkiss morreu com 61 e o Carlos Orgel também morreu com quase 90 anos, na verdade, né? Viveu umas 30 anos além do Oscar Hotchkiss. É curioso essa observação dessas duas obras, são duas obras de uma mesma paisagem, praticamente, né? Onde a gente vê a qualidade técnica dos dois gravadores. Nós poderíamos dizer que são praticamente iguais. No entanto, uma grande dúvida que pairou na minha pesquisa é que o Carlos Orgel, durante todo o tempo, escreveu muito para os jornais. Escreveu muito para os jornais falando da história da água forte, da importância da gravura no Rio de Janeiro, dos alunos que fizeram gravura, dos alunos que estudaram gravura com ele, daqueles que estavam despontando, daqueles que pararam de escrever. Ou seja, tudo que é ligado à gravura, água forte, à arte da gravura artística, né? O Carlos Orgel falava e colocava nos jornais, e até no próprio livro autobiográfico que ele tem, Como Me Tornei Pintor, ele fala de toda essa história da gravura no Rio de Janeiro. Mas, infelizmente, em nenhum momento ele não dedica uma única linha ao Oscar Hotchkiss. E ele conhecia o Oscar Hotchkiss, porque o Rio de Janeiro era pequeno naquela época, e eles frequentavam a mesma galeria, que é a Galeria Alemã, no centro do Rio de Janeiro, para fazer exposições ou participar de vernissagens. Ou seja, eles se conheciam, circulavam pelo mesmo meio, mas eu não sei por que razão o Carlos Orgel jamais, em nenhum momento mencionou o nome dele, ou citou um trabalho, ou a qualidade do seu trabalho. Infelizmente, isso jamais foi feito pelo Carlos Orgel, e uma grande dúvida, por que ele não fez isso? Se eles se conheciam, se frequentavam e tinham uma gravura de qualidade, podemos dizer que praticamente igual em qualidade, né? Estética, pelo menos informal. Não sei se talvez houve algum tipo de insegurança da parte do Carlos Orgel de repente aparecer um artista gravador tão bom ou melhor quanto ele. O fato é que, infelizmente, o fato do Oscar Hotchkiss ter morrido com apenas 61 anos, o fato dele ter chegado ao Brasil somente em 1928, morado aqui apenas 14 anos, e ainda por cima numa cidade isolada, que era Teresópolis, e talvez o fato dele não falar português, ou escrever português, ou entender português, todas essas questões eu acho que contribuíram para o seu total esquecimento na historiografia da arte, que estuda a gravura iconográfica do Rio de Janeiro, na primeira metade do século XX. Eu encerro esse artigo, né, buscando justamente isso, um resgate da figura desse artista que fez obras tão boas, tão bonitas, né, gravuras águas fortes de uma qualidade formal e estética tão bem acabadas, tão bem produzidas, enfim. A ideia desse artigo é isso, né, resgatar o nome de Oscar Hotchkiss. Muito obrigado.